Há aproximadamente 2 semanas atrás, eu estive aqui nessa tribuna, onde eu descrevi todo o cenário econômico nacional. E nessa ocasião, acredito que há 12, 13 dias atrás, eu disse que este orçamento que o governo enviou ao Senado Federal, com esse déficit primário de 13,5 bilhões, as 3 agências, a FIT, a Moody's e a S&P, iria rebaixar a nota do Brasil dentro de 15 dias. Lamentavelmente, não demorou-se os 15 dias. Dentro de 8 dias, a S&P, então, tirou o grau de investimento do Brasil e colocou como especulativo, mal pagador. E acredito que a agência Moody's, que é a próxima, onde o risco Brasil está BA-3, ou seja, está no fim do abismo, deve também rebaixar a nossa nota, pelo o que eu vi ontem anunciado pelo governo. Eu queria fazer esse registro, senhor presidente. Meus caros colegas senadores e senadoras, o governo, para ganhar as eleições de 2015, prometeu que não iria aumentar impostos, tirar direito de trabalhadores. Ao invés disso, fez exatamente ao contrário. E eu gosto aqui de relembrar muito rapidamente por causa do curto espaço de tempo. Aumentou PIS, COFINS e CID no combustível. O imposto de renda foi correção, mas, na verdade, houve um aumento do imposto de renda para as pessoas físicas. O PIS, COFINS sobre importação. Estou falando dos impostos que já foram tributados, que já foram divulgados no início deste exercício. A redução do reintegra das importações de 3% para 1%, o aumento do IOF, o aumento do IPI nos cosméticos, tarifa de energia, tarifa de transporte, reoneração da folha de pagamento. Disse que não iria cortar direitos dos trabalhadores. Já então restringiu a pensão por morte e auxílio de doença, restringiu o acesso ao seguro-desemprego, restringiu o acesso ao bônus salarial, restringiu o acesso ao seguro-defeso. O governo dificulta o acesso ao FIES e aumentou o juro de 3,4 para 3,5. Pois bem, eu achei que bastasse. Ontem, eu fiquei aguardando os ministros da Economia e do Planejamento fazer um anúncio de verdadeiros cortes, que era o que o povo brasileiro estava aguardando. Falaram-se em cortar 10 ministérios e tirar 1.000 cargos de comissionados e terceirizados. De repente, o que nós vimos foi outra coisa. O que é que nós vimos? Como redução de gastos primários, adiamento dos reajustes dos servidores públicos, na ordem de 7 bilhões de reais. O que o servidor público tem a ver com esta ingestão, com esta incompetência, com esta irresponsabilidade do governo PT? Suspensão de concursos públicos por data indeterminada, eliminação do abono de permanência, garantir a implementação do teto remuneratório dos serviços públicos, redução de gastos em custeio administrativos, na ordem de 2 bilhões de reais. Ou seja, redução dos gastos de custeio administrativo em relação ao previsto no inicial do PELOA, renegociação de contratos de aluguel, manutenção, segurança, veículos e outros itens, que deve somar algo em torno de 1 bilhão e 600. Limite para gastos com servidores, diárias, passagens, auxílio moradia e telefone de 0,2 bilhão. Redução de ministérios e cargo de confiança, reforma administrativa. Aqui não reduziu nenhum ministério.
está reduzindo aqui 0,2 bilhões, ou seja, 200 milhões de reais. Mudança de fonte do PAC, mudança de fonte do PAC da Minha Casa Minha Vida. Ou seja, vai ter uma redução na ordem de 4,8 bilhões de reais no investimento da Minha Casa Minha Vida. Impacto, redução de 3,8 bilhões na despesa discriminária. Despesa discriminária, eu chamo de despesas correntes. Redução do valor inicialmente previsto para o PAC em 2016, com proposta de direcionamento de emendas parlamentares obrigatórias para os programas do PAC já previsto no PELOA. Cumprir o gasto constitucional com a saúde. Aqui o governo, no início do ano, cortou 12 bilhões de reais da saúde e 10 bilhões de reais da educação. Previsão de redução, 26 bilhões de reais. Ou seja, o que os 200 milhões de brasileiros estavam aguardando sobre esses cortes, senador Zé Agripino, foi isso aqui que foi anunciado ontem. Eu cheguei a imaginar que desses 39 ministérios, incluindo aqui ministro-geral da Presidência da República, a Presidência da República, o secretário é ministro, Secretaria de Relações Institucionais é ministro, Casa Civil é ministro, é ministério, Gabinete de Segurança Institucional é ministério. Ou seja, uma verdadeira fábrica de ministério para acomodar políticos. Eu imaginei, senador Lazier, que o governo fosse cortar pelo menos 10 ministérios que andou se dizendo por aí, que fosse cortar pelo menos 1.000 cargos de comissionado e terceirizado. Nada disso foi feito. Estados Unidos tem hoje 300 milhões de brasileiros, de americanos, melhor dizendo, e 6.500 cargos de comissionado e terceirizado. Ou seja, o Brasil está na contramão de tudo. O governo federal não teve a coragem de mexer em nenhum ministério, porque ele sabe que se mexer num ministério desse, ele pode então, a presidente Dilma pode então ser impeachmentada. Essas despesas hoje, desses 39 ministérios, soma 1 trilhão e 92 para uma corrente, para uma receita corrente líquida em 2016 de 1 trilhão 180. Ou seja, não sobra nada para investir. E para o ano seguinte, está previsto um pagamento de juro acima de R$500 bilhão, porque a nossa dívida pública, bruta, incluindo a dívida das estatais, está batendo na casa dos 4 trilhões de reais. Lamentavelmente. E como resultado primário, como receita, como medidas arrecadatórias, além desses impostos que eu coloquei aqui, relembrei, está o imposto de renda, ganho de capital progressivo. Atualmente a tributação progressiva é de 15%, proposta de tributação exclusiva até 1 milhão de 15%, de 1 milhão a 5 milhões, 20%, de 5 milhões a 20 milhões, 25%, acima de 20 milhões, 30%, espera arrecadar 1 bilhão e 800. A CPMF tenta arrecadar mais 32 bilhões de reais com alíquota de 0,20. Realocação de fontes de receita. Aqui vem o sistema S. Eu quero deixar para o derradeiro. O imposto de renda
da pessoa jurídica sob o sistema S, redução do valor equivalente ao benefício do imposto de renda, pessoa jurídica, contribuição social sobre o lucro líquido, a CSLL, pela execução dos dispêndios com pesquisas tecnológicas e desenvolvimento e inovação tecnológica. O governo espera arrecadar 2 bilhões. Previsão de arrecadação de 40 bilhões de reais, incluindo a arrecadação de 30% do sistema financeiro, ou melhor, do sistema S. Eu venho aqui nessa tribuna a longa data, senhor presidente, falar sobre a arrecadação do sistema S, que o ano de 2014 foi 31 bilhões de reais, e que 2016 deverá ser na ordem de 36 bilhões de reais. E que recentemente eu disse, através de um acordo do Tribunal de Contas da União, que o sistema S hoje tem aplicado no mercado financeiro 17 bilhões 594 milhões de reais. E que esses cursos que deveriam ser oferecidos ao povo brasileiro teria que ser gratuitamente, senador Randolph, gratuitamente. Mas ao invés de dar esses cursos gratuitamente, dar a oportunidade aos nossos jovens, principalmente esses jovens de 18 a 29 anos, que são 10 milhões que estão aí, que são a famigerada nem estudam e nem trabalham, esse jovem precisava dessa oportunidade, desses cursos gratuitos, mas ao invés de investir nos cursos gratuitos, investem na especulação. Muito obrigado, senhor presidente. Então, investe no mercado financeiro. E depois que eu fiz esse discurso, eu dirigi-me até o ministro Levi e disse: ministro, o sistema S não está precisando deste volume de dinheiro de tributo. O ministro Levi, então, ontem anunciou que 30% desta arrecadação compulsória, das contribuições sociais compulsórias, que vai para o sistema S, 30%, então, ele vai apropriar para a Previdência Social. Eu disse ao ministro que deveria esse dinheiro ir para a educação ou a saúde, mas o ministro é que manda. Então, esses 30%, o ministro disse que vai representar 6 bilhões de reais, mas aqui tem uma falha do ministro, porque o sistema S, segundo o TCU, arrecada, o SES e o SENAI, arrecada 56% da sua receita diretamente com o contribuinte, sem passar pela Receita Federal, cometendo, inclusive, no meu entendimento, um crime. E esse valor chega em torno de 9 bilhões e meio, ou seja, se o ministro corrigir essa deficiência do sistema S, dessa arrecadação feita erroneamente, o governo vai arrecadar não 6 bilhões, mas sim algo em torno de 10 bilhões. E essa receita feita diretamente, eu vou fazer bem rapidamente aqui, senhor presidente, feita pelo SES e SENAI, o artigo 37, inciso 22, diz que é só a União, Estado e município que pode arrecadar tributo. Constituição Federal. A Lei 11.457 de 2007, no seu artigo 2º e 3º, diz que as contribuições de que trata o artigo 2º dessa lei estende as contribuições devidas a terceiros. Ou seja, somente a Receita Federal é que pode arrecadar tributo. E, lamentavelmente, o SES e o SENAI arrecada algo em torno de 9 a 10 bilhões por fora. O Código Nacional também, nacional tributário, Lei 5.174 de 66, no seu artigo 7, diz que a competência tributária é indelegável. O acordo do Tribunal
de Contas da União, 2527 de 2012, também disse que só quem pode arrecadar impostos é a Receita Federal do Brasil. Então era isso que eu queria falar hoje, nessa tarde de terça-feira, senhor presidente, e dizer que eu estou muito decepcionado com o anúncio dos cortes que o governo anunciou ontem. E, para concluir, o que esse governo precisa realmente fazer é extinguir, no mínimo, 17 ministérios, diminuir 6.000 cargos de comissionado e terceirizado, baixar essas despesas operacionais e correntes e incentivar a nossa produção, baixando, evidentemente, essa taxa de juro de 14,25. E essas medidas de elevar taxa de juro, isso vai aumentar ainda mais o desemprego no nosso país, que eu de 28,35. Por final, não há como mais esse governo meter a mão no bolso do trabalhador. O governo agora não está dando um tiro no pé, está dando um tiro na cabeça. Se ele jogar a responsabilidade para cima deste Congresso Nacional, mandando essa CPMF e esses outros impostos. Vai ser o fim definitivo deste governo. Muito obrigado, senhor presidente.